Muito bem, alunos do SEMI e do CEPAM, vamos então começar a nova apostila. Vamos ver a aula 8, que é o término daquele assunto de PA e PG que a gente estava vendo lá na apostila 2, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com a soma dos termos das progressões geométricas. É só uma aula para concluir o assunto que a gente já viu na aula anterior. Então a gente viu na aula 6 a questão das progressões aritméticas, e na aula 7 a gente viu as questões das progressões geométricas, né? Fórmula do termo geral da PG, que é muito importante. Nós vimos também 3 termos em PG. Nós vimos as propriedades da PG. Vimos a questão da PG quando a razão é negativa, que ela é chamada de oscilante ou alternante. Então, tudo isso é muito importante. Mas a gente separou a questão da soma dos termos da progressão geométrica para essa aula número 8. Tudo bem? Aí, a partir da aula 9, é um novo assunto que a gente vai ter. Na aula 9 da matemática, na aula 8 já da matemática, nós vamos começar também um assunto novo, que se chama números complexos, tá certo? Então, vou até utilizar o quadro de novo para trabalhar com vocês a partir de agora, para ficar mais fácil o entendimento na aula e o desenvolvimento da aula, nesse caso, fica mais fácil com um quadro branco mesmo, tá? Bom, então vamos ver aqui a conclusão da questão da soma dos termos das progressões geométricas. Vamos lá. Bom, então, seguinte, a fórmula que te permite calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica finita, quando eu digo finita, eu digo que tem fim. É essa aqui, ó. Sn, onde o n indica o número de termos, é igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1 entre parênteses. Repare que é o Q elevado a n. Aí depois que se faz essa potência, você subtrai desse valor menos 1. Tá? Lá na fórmula do termo geral, a fórmula do termo geral é a n igual a 1 vezes q, aí o expoente do q lá, naquela fórmula do termo geral, é n menos 1. Aqui não, que o expoente do q é n, e aí o resultado desta potência você subtrai menos 1. Então aqui é elevado a n daí menos 1 sobre o q menos 1. Tá? O que a gente observa na fórmula da soma dos termos da progressão geométrica? Que a gente não utiliza o último termo, o an, tá certo? Eu preciso saber, nesse caso, quem é o primeiro termo, o A1, quantos termos são, que é o N, tá certo? E a razão da progressão geométrica. Então, se eu souber quem é o primeiro termo, quem é a razão e quantos termos são, eu consigo calcular a soma desses N termos, tá? São os mesmos valores que eu tenho para calcular o último termo. O AN também é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quer dizer, para calcular o último termo, eu preciso do A1, do Q e do N. Para calcular a soma dos N termos, eu preciso do A1, do Q e do N também. Tá certo? Então, tanto para calcular o AN como para calcular o SN, que é a soma dos N termos, eu preciso do A1, tá? Eu preciso do Q, que é a razão, e eu preciso do N, que é um número de termos. Infelizmente, gente, você vai ter que decorar essas fórmulas. Não existe uma possibilidade de você deduzir uma fórmula como essa num dia de prova do vestibular. E sim, você tem que decorar. Porque se ele pedir para calcular a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão geométrica, ou 30 primeiros termos, e muitas vezes o resultado vem na forma de potência, porque às vezes aparece um 2 elevado a 30, por exemplo, tá certo? Não, você não vai fazer essa conta, mas vai ter que deixar indicado. Então as alternativas vão estar lá, 2 elevado a 30, 2 elevado a 20, 2 elevado a 10. E aí não dá para você ficar fazendo essa potência muito grande durante muito tempo lá na prova. Então vai ficar indicado. Mas para chegar no resultado dessa potência, vai ter que usar a fórmula da soma dos n termos. Então você vai ter que decorar essa fórmula. Não tem como não. Todo formulário de PA e PG você vai ter que saber de cor. Tá? Faz um cartaz no teu quarto aí, coloca formulário da PA, formulário da PG e fica visualizando eles constantemente. No dia do vestibular, vai vir na sua cabeça esse formulário que você decorou. A melhor maneira de decorar é deixar sempre à vista. Tá? Você está sempre olhando, sempre olhando. Quando chega na prova, você está com esses valores todos na cabeça. Querer decorar uma semana antes do vestibular não vai dar certo, você não vai conseguir lembrar. Então, a partir de todo formulário que você vai vendo, você vai colocando formulários no seu quarto, em folhas de papel chamex, escreve com canetinha para ficar grande para você enxergar e vai colando na parede, né? Tipo, usa uma fita que depois dê para tirar e não vai sair a tinta, né? Uma fita crepe, mas vá colocando na porta do seu guarda-roupa. Você tem que estar visualizando esse formulário sempre. Tudo bem? Bom, além dessa fórmula, tem uma outra fórmula que o IPG gosta muito de cobrar, que é a fórmula para calcular a soma dos termos da PG infinita e decrescente. Aí você fala para mim, mas como assim, professor?
Se é uma PG infinita, eu não sei nem quantos termos ela tem. Como é que eu vou calcular a soma se eu não sei nem quem é o último termo? Não consigo calcular. Mas detalhe, PG infinita e decrescente. Se a PG for finita e crescente, realmente não tem como calcular, porque o último termo tende a ser um número infinitamente grande. Tá? Mas se ela for infinita e decrescente, e lembre que as PGs decrescentes também têm a razão negativa, positiva, né? Quando a razão é negativa, ela é oscilante ou alternante. Então, se ela é infinita e decrescente, ela está diminuindo os termos. E se ela é infinita e decrescente, o último termo tende a ser zero. Certo? O último termo tende a ser zero. Porque se ela vai diminuindo os termos, vai diminuindo, lá no infinito, se você conseguisse atravessar todo o tempo até chegar no infinito, quando você olhasse para o último termo estaria marcando zero. Então, por essa tendência da gente poder até afirmar que o último termo será zero, se você conseguisse percorrer todos os infinitos termos no meio, a gente consegue calcular esta soma mesmo sem saber quantos termos tem. Tá? Então, quando a razão é um número entre 0 e 1, a PG normalmente é infinita e decrescente, tá certo? E aí essa fórmula aqui, ó, soma dos infinitos termos, o símbolo do infinito ali no lugar do n, é igual a A1 sobre 1 menos Q. Tá certo? É uma forma mais simples que a anterior, né? É porque se eu tenho uma razão que é um número entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio, e eu for elevando um meio a cada vez o número maior, vão aumentando o n na primeira fórmula, né? 1 meio elevado a 1, 1 meio elevado a 2, 1 meio elevado a 3. Quanto maior for 1 meio elevado a n, menor o número fica. Então, se o número for infinitamente grande, o n, 1 meio elevado a um número infinitamente grande vai ser quanto? Vai tender a zero. Então, se eu colocasse zero ali na fórmula, ficaria 0 menos 1, que é menos 1. Multiplicando em cima e embaixo por menos 1, daria A1 sobre 1 menos Q. Tá? Mas normalmente é fácil de identificar no exercício, a gente vai ver depois no exemplo, quando é que a PG vai usar a fórmula da soma dos termos da PG infinita e decrescente, tá? Nos exercícios. Mas as duas fórmulas caem no vestibular. Eu diria até que numa porcentagem, 70% dos exercícios no vestibular que envolvem soma dos termos da PG usam a soma dos termos da PG infinita e decrescente. 30% usam a soma dos termos da PG finita. Então as duas são importantes, mas a última fórmula é ainda mais importante, tá? Infinita e decrescente. Razão número entre 0 e 1. Tudo bem? Beleza? Então, tem que decorar essas duas fórmulas e vamos aplicar elas em alguns exemplos que eu vou passar para vocês agora, tá? Vamos lá. Então veja esse primeiro exemplo. Numa PG de 8 termos positivos, o primeiro termo é igual à razão e o segundo termo é 9. Determine a soma desses termos. Então, eu sei simplesmente que a PG tem 8 termos, certo? E que o segundo termo vale 9. Como é que eu calculo a soma dos termos desta PG? Bom, para calcular a soma dos termos da PG, como é uma PG finita, ela tem 8 termos, o n vale 8, certo? Então, se ela tem 8 termos, é uma PG finita, o n vale 8. Para calcular a soma, eu preciso de quais valores? O n, que eu já tenho, o A1 e a razão. Então, isso que a gente vai fazer agora. Vamos relacionar quem a gente tem. Já que o A1 vale igual a Q, eu posso escrever o segundo termo como A1 vezes Q, né? Qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. No caso, o A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Se fosse A3, seria A1 vezes Q ao quadrado. Se fosse A4, seria A1 vezes Q ao cubo. Mas como é A2, A2 é igual a 1 vezes Q. Como o A2 ele me disse que vale 9, tá? E o A1 é igual a Q, veja que eu substituí o A1 por Q. Então ficaria 9 igual a Q vezes Q. Só que Q vezes Q é Q ao quadrado. Tá certo? E aí, para calcular o valor de Q, basta tirar a raiz quadrada de 9. Então, atenção aqui. Ó. A raiz quadrada de 9 pode ser 3 ou menos 3. Se essa PG fosse oscilante, ela teria alguns termos negativos. Como ele fala no enunciado que os termos são positivos, bom, se todos os termos são positivos, eu vou considerar que a razão é 3. Se ele não explicitasse isso, eu poderia usar as duas situações, razão positiva e razão negativa, tá? Mas como ele coloca que os termos são todos positivos, então eu vou usar a razão só igual a 3, certo? Ora, e se a razão vale 3, o primeiro termo também vale 3, porque A1 é igual a quê? Tá? Então A1 é 3 e a razão é 3.
como eu tenho agora o A1, a razão e o número de termos, eu posso aplicar a fórmula da soma dos n termos. A soma dos 8 termos é igual a 3, que é o A1, que multiplica 3 elevado à oitava, q elevado a n, 3 elevado à oitava, menos 1 sobre 3 menos 1, tá? Vou ter que fazer, nesse caso, a potência. 3 elevado à oitava é 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 8 vezes, né? Que vai dar 6.561, tá certo? Aí eu subtraio D1 dá 6.560, multiplicado por 3 e dividido por 2. Então, multiplico 6.560 por 3 e divido por 2, o resultado vai dar 9.840. Então, a soma desses 8 termos é igual a 9.840. Então, esse foi um exemplo bem simples para calcular a soma dos termos de uma PG finita. Tá? Se ela é finita, eu uso a fórmula da soma dos termos da PG finita. Então, ele me deu mecanismos para achar o primeiro termo e a razão, ele me disse a quantidade de termos, e eu pude, então, usar a fórmula da soma dos termos da PG finita para obter esse resultado. Tá? É muito importante que você decore as fórmulas, não tem outra saída, a gente tem que saber esse formulário de cor. Tudo bem? Então, foi um exercício interessante. Vamos ver o segundo exercício. Eu quero marcar se é verdadeiro ou falso. Tá? Ele diz assim, o conjunto solução da equação x² menos x³ sobre 3, mais x² sobre 9, menos x² sobre 27, mais etc., é igual a 6. Veja bem, eu estou usando aqui uma PG oscilante. Isso significa que a razão vai ser negativa. Tá? A gente pode também definir que uma função que usa aquela fórmula S infinito igual a 1 sobre 1 menos Q, quando ela é uma chamada PG convergente. A PG convergente não pega só as decrescentes, tá? Que tendem a zero, mas também as oscilantes cujo último termo tende a zero. E a razão seria um número entre menos 1 e 0. Então aí é válida essa situação também. Tá certo? Então eu também posso usar a mesma fórmula por uma PG oscilante cuja razão seja um número entre menos 1 e 0. Isso é bem interessante, tá? Porque ela converge a zero também. Beleza? Apesar de alternar positivo com negativo, ela também tende a zero, ser zero o último termo. Tá legal? Mas a gente usa os mesmos princípios. E eu percebo que é uma PG porque os termos estão variando, né? x² sobre 3, x² sobre 9. É meio óbvio que a razão é 1/3, né? Você vai multiplicando 1/3 por cada termo e você chega no próximo termo, tá? Então vamos lá, uma PG infinita. E no caso eu coloquei decrescente aqui, porque a gente vai usar aquela fórmula, mas eu podia colocar infinita e convergente, seria a palavra mais ideal, tá? Infinita e convergente, porque tende a zero o último termo, tá? Então a gente vai usar a mesma fórmula, A1 sobre 1 menos Q, beleza? Como eu sei que o primeiro termo é x² e o segundo termo é menos x² sobre 3, se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, menos x² sobre 3 por x², eu vou multiplicar, né, a de cima, a fração de cima, pelo inverso da de baixo, vou cortar o x² de cima com o de baixo, e a razão vai ficar igual a menos 1/3. Como eu já tinha visto, é fácil de observar, não precisa nem fazer esse cálculo. No exercício você já observa que a razão é menos 1/3. Você sabe o valor do A1, que é x², e você sabe a soma. Ele está dizendo que a soma de todos esses termos é 6. O fato de ter aquelas reticências antes do sinal de igual, tá? E você percebe que os termos do primeiro membro são uma PG. Se tem aquelas reticências antes do sinal de igual, significa que ela é infinita. E como você percebe que os termos, analisando de forma modular, né, sem se preocupar com o sinal, eles vão decrescendo, então você percebe que ela é uma PG infinita e decrescente. A questão das reticências antes do sinal de igual é fundamental para identificar que a soma, as parcelas do primeiro membro identificam uma PG decrescente ou convergente. Tá? Bom, aí vou substituir na fórmula 6, que é a soma, igual a 1, que é o x², sobre 1 menos 1/3. Tá legal? É que 1 menos 1/3 vai dar 1 mais 1/3, né? Então você teria 6 igual a x² sobre 1 mais 1/3. Tirando o mínimo lá da parte de baixo, entre 3 e 1, é 3. Então 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3. 3 por 3 é 1, vezes 1 ficaria 3/3 mais 1/3, que daria 4/3. Então 6 igual a x² sobre 4/3. E o 4/3, na mesma forma que está, ele passa multiplicando 6,
fica 6 vezes 4 terços, ou seja, 6 vezes 4 dividido por 3. Tá? 6 vezes 4 é 24, dividido por 3 é 8. Então, o x ao quadrado fica igual a 8. Ou, então, tirando a raiz quadrada do x, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. E aí, no caso, eu posso ter a positiva e a negativa para x, né? Porque o x pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo. Aí, no caso, como é oscilante, ele pode ser qualquer um dos dois valores. Tá, e estou levando ao quadrado? Se eu estou levando ao quadrado, sempre vai dar positivo. Só que eu posso simplificar a raiz quadrada de 8, né? Você sabe que eu posso fatorar. A raiz quadrada de 8 é a raiz quadrada de 2 ao cubo, ou dentro da raiz ficaria 2 ao quadrado vezes 2, porque eu conseguiria tirar o 2 ao quadrado para fora, simplificando o expoente com índice. Então, simplificando esse radical, eu vou ter que o x vale mais ou menos 2 raiz de 2, o que torna verdadeira essa equação. Então, esse exercício 2 é verdadeira essa afirmação. Tá? Então, isso aqui é uma PG infinita e convergente, que seria uma PG oscilante, que usa os mesmos princípios da PG infinita e decrescente, que alterna os termos positivos e negativos, mas a razão dessa PG é um número entre menos 1 e 0. Tá certo? Então, aí você usa as mesmas fórmulas, identifica quem é o A1, quem é a razão primeiro, a soma ele te dá, que é o valor que está depois do sinal de igual, e aplicando a fórmula você consegue chegar nesse cálculo. É mais comum cair um exercício como esse do que como o exercício anterior. Tá certo? Bom, então como vocês viram, isso aqui é verdadeiro. E a gente vai fazer um outro exercício similar a esse aqui para fixar bem esse conteúdo final. Tá? Então vamos lá, deixei a tela escura aqui para vocês agora, vamos lá. Exercício 3. A solução dessa equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9, etc., igual a 108, é 36. Também eu quero saber se é verdadeira ou falsa essa afirmação. Será que o x vale 36 nesse caso? É igual ao exercício anterior, só que aí a PG realmente é infinita e decrescente mesmo, né? Porque todos os termos são positivos e é fácil de observar que a razão aí é 1/3 também, né? X vezes 1/3 dá x sobre 3, x sobre 3 vezes 1/3 dá x sobre 9, etc. Então eu tenho que o primeiro termo é x, eu tenho que a razão é 1/3, e essa soma, olha, as reticências antes do sinal de igual indica uma PG infinita e decrescente. Tá diminuindo os termos. Cada termo que vem fica menor que o termo anterior. Então, PG é infinita e decrescente. E a soma é 108. Muito bem. Então, está bem definida essa situação. PG, nesse caso, infinita e decrescente. Tá certo? Então, o primeiro termo é x, como a gente acabou de ver. A razão, usando o mesmo princípio do exercício anterior, é 1/3. Tá? E a soma desses infinitos termos vale 108. Tá? Então, é fácil porque o próprio exercício te dá essas informações. Aí você vai aplicar de novo na mesma forma. A soma dos infinitos termos é igual a 1 sobre 1 menos q. Tá? Então vamos lá. 108 igual a x sobre 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 vai dar a mesma coisa que o exercício anterior, né? Só que ficaria 3/3 menos 1/3, no caso seria menos ali no meio, e aí daria 2/3 do resultado. Então, pega os 2/3 e passa multiplicando 108. 108 vezes 2 é 216, e 216 divididos por 3 dá 72, o que então deixa falsa essa afirmativa, né? Esses dois últimos exercícios foram tirados de testes da UEPG. Então é muito comum a UEPG trabalhar com soma dos termos da PG infinita e decrescente usando essa fórmula. E esses são dois exemplos clássicos de como a UEPG gosta de trabalhar com esse tipo de fórmula no seu vestibular. Tá certo? E o primeiro item também pode aparecer, que é usando a fórmula dos termos, da soma dos termos da PG finita. Tranquilo, gente? Assim a gente encerra hoje o assunto de progressões geométricas. Tem uma série de exercícios nas atividades para vocês resolvam. Leiam aquela fábula também que é interessante, do Cessa e do Cheran, né? Que a pessoa que inventou o Cessa, o jogo de xadrez, segundo a lenda, né? Que é uma conta impagável do rei Cheran. É bem interessante a fábula, é uma fábula contada no livro O Homem que Calculava. E é uma fábula bem bacaninha de você ver o tamanho astronômico que fica a progressão geométrica, né? A progressão geométrica, não esqueçam que é uma curva, se fosse desenhar a curva da progressão geométrica, seria uma curva exponencial. Tá? É um crescimento exponencial. Assim como a função APA é um crescimento linear, a PG é um crescimento exponencial. Tá? Tem várias coisas relacionadas nas outras matérias, APA e PG, por exemplo, a teoria de Malthus, que diz que a população do planeta Terra cresce numa progressão geométrica e a produção de alimentos numa progressão aritmética. Ele faz a comparação
Então, existem várias coisas curiosas, interessantes para ver, fábulas sobre as progressões geométricas e também associadas às progressões aritméticas. Então, vale a pena ler, vale a pena se informar, para ter um pouco mais de cultura também em relação a esses assuntos. E, obviamente, fazer todos os exercícios possíveis aí da apostila, tá certo? Pelo menos as atividades fácil para postar. E se tiver dúvida nos exercícios, nos testes, postem as perguntas também aqui no mural que eu vou respondendo para vocês também ao período da semana. Tá bom? Bons estudos e até a próxima!